Eu sou professora de artes, então a pós-graduação ela ajudou a dinamizar, ela dá novas ideias para você aplicar em sala de aula, para você dinamizar o aprendizado do aluno mesmo. Então, para você agregar mais coisas. Eu tinha acesso a várias ferramentas, né, digitais e tudo mais, mas eu não tinha intenção na hora que eu usava elas em sala de aula. Depois da pós, eu vejo que a intenção no uso mudou. É um uso mais intencional. Eu abro aquele aplicativo ou aquela plataforma e eu tenho uma intenção no uso dela na hora de planejar as minhas aulas, né? Não é só para poder mostrar referências ou mostrar para os alunos como ela poderia ser usada, mas eu abro e consigo ver a intencionalidade daquilo no ganho de aprendizado, né? Até porque não dá para eu pegar coisas que eu fazia 40 anos atrás e trazer para hoje. Se eu não mudar essa relação, eu não vou ter um resultado. Eu não vou agregar os alunos naquele processo e eu não vou ter o resultado que eu quero, né? Que a gente quer enquanto educador, na verdade, assim. Então, eu acho que é isso, assim, para buscar resultados diferentes mesmo, e a intencionalidade, o resultado diferente, e botar um propósito naquele uso. Eu acho que é uma mistura das duas possibilidades, tanto mais tecnológica quanto metodológica, porque não adianta eu usar a tecnologia sem a metodologia. Se eu só usar ela, ou se eu só disponibilizar ela, e não tiver um método por trás daquilo ali, eu não vou agregar, né? Vai ser um uso, entre aspas, recreativo. Então, eu acredito que a pós, ela te ajuda a desenvolver a metodologia e te fazer ficar mais confortável com o uso das tecnologias. Assim, é o que eu senti. Depois que você começa a utilizar essas ferramentas e a praticar elas, eu acho que você não consegue mais fazer o planejamento. Não é que você não consegue, né? Mas o planejamento sem elas não faz muito sentido mais, até por conta do modelo educacional que a gente tem adotado. Então, eu acho que a gente tem que usar elas e não usá-las não faz mais sentido. E o modelo de escola que estão construindo hoje, ele requer essa participação ativa das tecnologias, das ferramentas, ou da dinamização, mesmo que você não tenha o acesso às redes, às coisas na escola, o tipo de pensamento que a pós-graduação te faz ter é o tipo de pensamento que as pessoas pedem hoje nas escolas. Mas é isso, assim, além de facilitar o trabalho, algumas ferramentas facilitarem o trabalho, outras te ajudam a dar voz mesmo para o planejamento, sabe? Eu acho que não tem como não usar mais, porque senão você vai ficar brigando com os alunos. Agora a gente está com essa coisa de não poder ter o celular na sala de aula, né? Mas para os alunos é muito mais interessante eles terem um professor, entre aspas, antenado, um professor que consegue agregar com o que está acontecendo, do que a troca não ser tão profícua, sabe? Então, eu saber o universo em que eles estão andando, ou conseguir mesclar coisas da modernidade, né? Não é modernidade a palavra, com as metodologias, entre aspas, porque o tradicional também é muito importante, mas eu acho que isso agrega, isso traz eles para mim, sabe? Dinamiza a minha aula e faz com que eles percebam mais a importância dessas atividades, assim, tanto da disciplina, né, do conteúdo, quanto do uso correto das mídias sociais, não das mídias, né, mas das tecnologias. Eu acho que é difícil explicar para eles também o papel de protagonista. Porque a gente tem que desenvolver a autonomia, mas eles têm que ter noção de que aquilo ali é responsabilidade deles. Então, assim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, sim, porque para não misturar o que é recreação com o que é educação, o momento de usar uma ferramenta e um momento de não usá-la, na verdade, assim, né? Para você não usar ela para você usar ela a seu serviço e não deixar você ser o serviço dela. Então, eu acho que essa é a parte, entre aspas, mais difícil, assim, a parte mais complicada mesmo, assim, né? O que me deu mais retorno
foi o que a turma estava estudando tropicalismo, a gente estudou sobre tropicalismo, e o tropicalismo para o ensino fundamental 1, ele é um conteúdo assim que é muito distante para eles. Então, com o uso das ferramentas da pós, eu consegui trazer um pouco mais para a realidade deles e mostrar como seria se aquelas coisas que aconteceram na época do tropicalismo, na implementação da guitarra, essas coisas todas no Brasil, como seria isso e como a gente transferiria isso para as redes sociais? Qual seria a movimentação? Porque eles ficaram impressionados com a questão da marcha da guitarra e tal. E aí, eu falei, se hoje a gente fizesse alguma coisa parecida, vocês acham que a gente ia sair na rua e tal? E não, eles pensaram nas redes sociais, né? Que provavelmente todo mundo ia fazer um monte de post em Instagram e esse tipo de coisa. Então, a gente pensou em fazer coisas que nos remetessem a esse tipo de uso das redes sociais. E aí eu vi que eles ficaram bastante engajados, tanto em produzir o material, quanto no tipo de reação que eles iam ter. A escola quando eu trabalhava, né, quando eu estava dando aula, a gente não tinha acesso, não estava com acesso a laboratório de informática e já estava nesse processo de não poder usar celular na escola. Então, a alternativa que a gente chegou foi a gente pensar em como a gente ia poder reagir aos trabalhos dos amigos, como se a gente estivesse dentro das redes sociais. Então, a gente pegou post-it, né? Cada grupo fez o seu trabalho relacionado ao tema que a gente estava estudando, e a gente colocou as reações em post-it. Então, você podia fazer comentário ou fazer esse tipo de reação que a gente tem, tipo de emojis, né? No trabalho dos amigos, e depois a gente ia fazer uma avaliação de como é que foram essas reações e o efeito dessas reações, né? Em cima do trabalho, assim, se eles gostaram das reações que os amigos tiveram, ou se eles repensaram em como poderia ter sido feito diferente aquela postagem. Acho que foi o mais bacana, assim. Não adianta, para eles entenderem de um ponto de vista diferente, porque não adianta eu ficar falando ali, explanando só, e eles não vivenciarem de alguma forma como foi isso. Porque para eles realmente, tipo assim, às vezes é até chato, né? Dependendo de como você faz. Para eles fica chato, eles, tá bom. Aham. O que isso faz diferença nenhuma, prof? Mas quando você transpõe isso, para eles faz mais diferença e mais sentido, né? Eles conseguem compreender, não necessariamente o que aconteceu lá atrás, mas eles conseguem reestruturar isso da forma deles e imaginar isso na realidade deles. Eu acho que, primeiro, a gente ter acesso a essa pós, ele é muito gratificante. O acesso é bom, o atendimento dos alunos, sempre que eu precisei de qualquer coisa de resposta no WhatsApp, eles sempre foram muito rápidos. As aulas, se eu não conseguia assistir elas presencialmente, depois eu conseguia assistir todas elas na plataforma. Achei a plataforma fácil de usar, lá tinha os materiais disponíveis, as aulas em ordem, fácil de achar. Além dessa parte prática, eu acho que é isso, assim, a pós veio para poder somar o meu conhecimento já de professora e me ajudar a pensar formas diferentes, formas inovadoras, formas com intencionalidade de usar a tecnologia e as diversas ferramentas que a gente tem em sala de aula, com o público tendo a tecnologia em sala de aula ou não. Então, mesmo se eu não tiver a ferramenta tecnológica ali, eu consigo aplicar o conceito que foi ensinado na pós-graduação em sala de aula, porque o conceito ele é maior do que as ferramentas em si, né? Essa intencionalidade, essa forma de dinamizar, a gente vai trabalhando e a gente vai aprendendo à medida que a gente vai assistindo as aulas. E as trocas também, né? Toda vez que tem um colega que tinha acesso ao microfone, que ia falar alguma coisa e comentar sobre o que ele estava vivendo ou as ideias que ele estava tendo, a gente tinha várias ideias também, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o fato de ser à distância não interferiu nessa troca.